Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente avançar mais um passo na nossa jornada por Legião, a Era da Desolação. Cenário de fantasia sombria para Old Dragon que a gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo, sempre tentando destacar os pontos mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral, apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? Quem está chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já falou sobre o Legião, não tem problema, não entre em pânico, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todos os nossos vídeos sobre esse tema, e depois, se quiser continuar na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só pessoal, para a gente começar aqui a nossa brincadeira e todo mundo se situar, a partir de hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 4, né? O capítulo 4, a oração, a pena, a espada e a magia. Esse capítulo, ele vai tratar justamente das forças de poder, vamos dizer assim, principais no cenário aqui de Legião. Então a gente vai ter a oração simbolizando as igrejas, né, as religiões de uma maneira geral, a pena, que são outras organizações comerciais, criminosas, enfim. A espada, que são as forças militares e especialmente as legiões, né, que dão nome aqui ao jogo. E a magia, como é que ela interfere aí enquanto força de poder ali nesse cenário, beleza? Então assim, é um capítulo extenso, a gente vai fracionar em alguns vídeos, tá? Imagino que um vídeo para cada uma dessas forças seja o suficiente. Então só para alertar vocês que a partir de hoje a gente vai começar essa jornada explorando o capítulo 4. Então olha só pessoal, para a gente mergulhar logo direto aqui no assunto, o nosso primeiro tópico vai ser sobre a Igreja Patriarca, tá? E aqui, só falando de uma maneira geral, nesse capítulo a gente vai encontrar um concentrado de informações a respeito das religiões, tá? Nesse primeiro vídeo aqui. E o que a gente vai ter? Alguns detalhes como a heráldica, né? A simbologia, os dogmas, a hierarquia, como é que funciona e tal. E só lembrando, quem está acompanhando aqui a nossa série, ao longo de diversos vídeos e ao longo de diversos momentos históricos do cenário, as religiões, as igrejas influenciaram fortemente. Então eu já venho falando sobre elas de alguma maneira ao longo da série toda. Aqui a gente vai ter só esse concentrado de informações, né, mais diretas, vamos dizer assim, mas claro, sempre lembrando com aquela riqueza de detalhes que é peculiar do cenário de Legião. Então eu vou só pinçar aqui algumas informações principais para dar aquela famosa ideia geral do que está rolando para vocês, beleza? Então assim, em relação à Igreja Patriarca, o que a gente pode destacar? Essa igreja, ela é hoje, né, no momento que o cenário começa, a religião oficial do reino de Andrulier, tá? Mas, obviamente, ela pode ser encontrada em quase todos os outros reinos, quase todos os outros territórios de Kadura. Ela está espalhada ali por diversas bases, diversos missionários aí vagam pelos territórios espalhando a palavra dessa igreja. E, basicamente, eles vão seguir um texto sagrado chamado Testamento da Deusa, que vai focar em um dos aspectos, né, da deusa, chamado a Mãe Deusa, ou Aelia, ou Ailiá, não sei como preferirem. Lembrando aqui que a deusa, ela se divide em 3 aspectos, e justamente cada um desses aspectos vai ser venerado por uma das 3 principais religiões, tá? Então aqui, a primeira que a gente está tratando, a Igreja Patriarca, vai focar nesse aspecto da Mãe Deusa, beleza? E esse testamento da deusa foi escrito por uma outra personagem muito importante, muito relevante aqui do cenário, chamada Santa Chandra. É uma figura extremamente proeminente dentro da religião, apesar de estar atualmente morta, e talvez até por causa disso, ela é quase tão venerada, quase tão adorada, quanto a própria Mãe Deusa, dada a importância dela, né? Quem acompanhou aqui os nossos vídeos sobre história, ou até sobre as regiões ali de Kadura, eu sempre citei a Santa Chandra em momentos chave em que ela se destaca no cenário, beleza? Em relação à organização, de uma maneira geral aqui, da Igreja Patriarca, a gente vai ter padres e priors, né? Que são responsáveis ali por alguns aspectos menores, por alguns monastérios, por algumas ordens, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, beleza? Em relação à presença feminina dentro dos quadros, né, da Igreja Patriarca, segundo o livro coloca aqui, elas só podem assumir a função de prioresas, ou seja, elas só podem ser responsáveis por esses aspectos menores aqui da religião, né? Não podem chegar ao status de padre, que acho que nem tem feminino para essa palavra, mas enfim, mas elas podem assumir a função de paladinas, exatamente, porque existe aqui na Igreja Patriarca uma ordem de paladinos, tá? A ordem dos paladinos patriarcas, que aceita também guerreiras mulheres. Mas qual é a explicação para isso? Tem alguma coisa que justifique aqui, entre aspas, essa divisão?
segundo o livro, existe. Por quê? Como a principal figura, né, real, vamos chamar assim, né, entre aspas, a figura mais próxima, né, do povo, seria a Santa Chandra, não é permitido que nenhuma outra mulher entre nos quadros da igreja e, eventualmente, rivalize a reputação da Santa Chandra. Por conta disso, aqui tá dando a explicação que está no livro, beleza? Por conta disso, elas só podem chegar até um certo nível na hierarquia da igreja, que seriam as prioresas, mas elas podem ser paladinas, inclusive paladinas de renome, porque é uma função diferente que a Santa Chandra, exercia dentro dos quadros da igreja. Então, essa é a explicação. Concordem ou não, tá? Tem margem aí para muita discussão. Eu estou só reproduzindo o que está no livro, beleza? Seguindo adiante aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho como é que isso está organizado no livro, a gente vai ter, olha, o primeiro tópico falando um pouquinho sobre a formação, né, a origem dessa igreja patriarca, e aqui na sequência, olha, a gente vai ter uma identidade visual aqui, né, uma representação, o símbolo da igreja, algumas informações gerais, quem é o atual líder, né, e tal, a explicação heráldica do símbolo aqui, e uma representação em esquema também da hierarquia e os dogmas, né, os dogmas da igreja patriarca. Então eu vou dar uma geral aqui por esses dogmas para a gente seguir adiante para a próxima, beleza? Então olha só, primeiro, a deusa deseja purificar nosso mundo. Apenas a virtude salva, a devassidão destrói. Os vícios são a porta de entrada para o adversário, para o Urzote. Mulheres devem servir aos homens. Seu papel é de criar e cuidar das novas gerações, mantendo-se virgens até o casamento. 3. As chagas são uma punição da deusa e desaparecerão quando as outras igrejas forem destruídas, os hereges exterminados e seus dragões protetores banidos deste mundo. 4. A virtude e a honra são a capa protetora da sociedade contra o mal. Seu rei é seu protetor terreno e seu patriarca o condutor à vida eterna ao lado da deusa. 5. Os tocados pela magia caótica, feiticeiros, marcados, possuídos e horrores devem ser exterminados do mundo puro da deusa. E 6º e último, a Santa Inquisição e as cruzadas evangelizadoras são a realização da vontade da deusa. Então daqui a gente já consegue extrair mais ou menos o pensamento da igreja patriarca e a função que ele exerce no cenário, né? Porque a gente sabe que as igrejas têm uma presença muito forte aqui no mundo de Kadur e vão influenciar para um lado ou para o outro, dependendo do que elas efetivamente defendam, beleza? E só para a gente fechar aqui essa questão da igreja patriarca, cada uma dessas três principais, ela conta com a ajuda, com o auxílio de um dragão protetor. No caso aqui da igreja patriarca, o dragão é chamado Iven Barcos. E ele, através do seu sangue, né, ele doa, de tempos em tempos, ele sangue para a igreja, e esse sangue é transformado no que eles chamam de seiva ouro. E essa seiva ouro é o que concede poderes, né, aos que servem a igreja do patriarca, né, a igreja patriarca, e também são utilizados, essa seiva também é utilizada para confeccionar armas sagradas e armaduras mágicas, beleza? Seguindo adiante aqui para a nossa segunda igreja principal, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a igreja valedora. A igreja valedora, ela é mais forte, né, ou a religião oficial, aqui entre aspas, da Ulbária, mas também se encontra espalhada ali por todos os reinos, por todas as regiões de Kadur. Ela surgiu a partir de uma ordem de monges, tá? Os monges valedouros. Isso aqui é um detalhe interessante, porque essa ordem ela foi fundada pela Santa Chandra, tá? Só lembrando aqui rapidinho, mas isso está nos nossos vídeos sobre a história do cenário, essas três igrejas, na verdade, elas surgiram depois que a Santa Chandra morreu, né? Foi assassinada. E aí houve um cisma. E da fé original, vamos chamar assim, se dividiram três igrejas. A igreja patriarca, que a gente comentou, a igreja valedora, que a gente vai falar agora, e ainda a igreja vindita, que a gente vai comentar daqui a pouco, beleza? Então, no caso específico da igreja valedora, ela surgiu a partir dessa ordem, né, dos monges valedouros, e, na verdade, o que acontece? Eles começaram a ganhar mais terreno quando o rei Roger Uber, né, foi derrotado pela líder, né, dessa ordem de monges, que era a profetisa Fadaia. Ela é a fundadora da igreja valedora, tá? Então ela derrotou esse rei lá, o rei Uber, né, lá da Ubária, ela derrotou ele utilizando a arte marcial, né, do Mukta do Gatkai. Então, usando essa arte marcial, ela conseguiu derrotar esse rei, ganhou proeminência e aí desencadeou uma série de eventos que levaram à fundação, né, do desenvolvimento da igreja valedora, beleza? Aqui a gente vai ter a mesma situação que a gente viu na igreja patriarca, tá? A representação visual, aquelas informações básicas, a heráldica e tudo mais. E uma coisa importante também de destacar é que a igreja valedora, ela vai se focar no aspecto cuidador da deusa, né? A face cuidadora da deusa. Eu disse que cada um dos aspectos era adorado por uma das igrejas, então no caso dos valedores seria esse aspecto cuidador.
Outra coisa que é interessante é a questão do dragão protetor. No caso aqui da Igreja Valedora, é o dragão Farquises. E o sangue dele é transformado na seiva esmeralda. Essa seiva esmeralda, ela vira tipo uma gema, tipo uma pedrinha, alguma coisa assim, que é implantada embaixo da língua, né, ou na língua dos monges. E a partir dessa gota, vamos chamar assim, né, dessa pedrinha, é que os monges valedores ganham os seus poderes especiais, vamos chamar assim, por conta do sangue do dragão. A Ordem Valedora, a Igreja Valedora, também tem uma legião associada a ela, chamada a Legião Escama. Essa igreja, ela não tem paladinos, tá? Como a Igreja Patriarca. Ela se organiza através dessa legião, beleza? E só pra gente terminar aqui, vamos dar uma geral pelos dogmas, né? Pelos dogmas valedores, pra gente ter uma ideia de como é o pensamento dessa galera. Então se liga aí. Primeiro, a deusa é fonte da paz interior e cuida de todos que se submetem à sua palavra. 2. Todo mundo e suas criaturas são presentes da deusa para todos nós. 3. A deusa deseja que todos despertem para a realidade dos jardins das delícias, que se iluminem e descubram que possuem a deusa dentro de si. 4. A deusa detém a vida de tudo e de todos. 5. As outras igrejas são hereges e seus seguidores devem ser salvos. 6. Crias de Urzote e marcados são abominações, devem ser exterminados. Seguindo adiante aqui para a terceira e última dessas igrejas principais aqui do cenário, a gente vai ter a Igreja Vindita, olha só. A Igreja Vindita é a religião oficial do Império Hecatiano, que a gente também já comentou aqui ao longo da série. Mas claro, como não podia deixar de ser, assim como as outras, está espalhada por toda a Cadur. Inclusive, com certeza, né? Porque o Império Hecatiano, a gente comentou aqui, né? É o maior império atualmente do cenário, então, obviamente, ele tem uma abrangência muito grande e uma influência muito grande em todo o cenário de Cadur. Então, com a igreja oficial desse império, não poderia ser diferente, beleza? Essa fé vindita, vamos chamar assim, ela é baseada aqui em alguns conceitos, como a ascensão material, né, financeira, o acúmulo de riquezas, o hedonismo, o fanatismo. Então tudo isso está presente, está misturado com as questões religiosas que, segundo o livro, coloca pra gente, beleza? Essa fé vindita, ela se originou também a partir do cisma, né, que eu comentei ainda há pouco, mas surgiu a partir da ordem dos reverendos vinditos. Então, quando houve o tal cisma, essa ordem dos reverendos vinditos acabou se desdobrando, acabou se transformando na igreja vindita, que vai se ater à face vingadora da deusa, né? Então, vão adorar esse aspecto vingador da deusa. O texto mais importante dessa igreja é a chamada Litania dos Ultores. É o livro sagrado, né, que foi escrito pelo reverendo Fasários. E aqui um detalhe importante. Como essa religião ganhou mais força, né, tanto que é a religião oficial do Império Hecatiano, ela sofreu uma influência, em especial esse texto, né, essa Litania dos Ultores, sofreu uma influência ali do pensamento dos anões que dominam ali o Império Hecatiano, a chamada Lei da Prata, que vai justamente colocar esses elementos ali de riqueza, de acúmulo material. Então isso está misturado na religião justamente por conta dessa influência, quando o tal reverendo Fasários escrevia lá o texto sagrado da Litania dos Ultores. Foi muito influenciado pela Lei da Prata, beleza? Detalhes importantes para a gente fechar aqui a história. Qual é o dragão que protege essa igreja? É o Vortérios. E esse dragão, ele vai doar o sangue dele para ser transformado na chamada seiva rubi. E essa seiva rubi é um líquido, né, vermelho metálico e tal, que também é utilizado para abastecer, vamos dizer assim, aqueles que servem essa igreja com alguns poderes especiais, beleza? Só um último detalhe, antes de a gente passar aqui para a questão dos dogmas, né? Eu lembro de ter comentado em algum momento aqui da série que essa igreja vindita tem um rito de passagem que é muito peculiar, que é justamente, olha, o ritual das 6 noites do sepultamento, que aqui também não é descrito assim com grandes detalhes, mas basicamente, pelo que o nome já indica, né, alguém vai passar ali 6 noites sepultado, e quem consegue, né, sobreviver a isso que é ordenado, que é aceito, né, dentro dessa igreja. Então a gente já comentou sobre isso aqui, só reforçando essa história. E pra gente fechar, vamos aqui dar uma passada pelos dogmas, né, os chamados dogmas vinditos. Olha só. Primeiro, o trabalho é a forma mais legítima de salvação. A riqueza é o reconhecimento da aceitação da deusa ao trabalho bem feito. 2. A deusa se representa na terra sob a forma do hedonismo, para a expiação dos pecados. 3. Todos somos iguais perante a deusa, desde que possamos pagar o preço por ela pedido. Preço aqui entendam dinheiro mesmo, tá? 4. Vingar-se é mostrar à deusa sua inconformidade e sua luta pela igualdade.
5. A conversão é o melhor caminho para a salvação dos impuros e infiéis. E 6. O império é a representação terrena do poder da deusa vingadora perante todos. Só antes da gente avançar para a última parte aqui do capítulo, só mostrar para vocês, olha, a representação, né, visual da Ordem Vindita, que é a questão da hierarquia, tá? Aqui um detalhe que eu até mencionei, mas não dei o devido destaque. Cada uma dessas igrejas, ela tem uma legião própria associada, tá? Eu falei só da legião escama, mas cada uma tem a sua própria legião. Mas aqui mesmo no próprio texto, isso não é dado muita relevância. Talvez a gente veja isso mais adiante no capítulo. É só citado que elas têm, tá? E assim, só pra gente fechar essa parte, legião, de uma maneira geral, é um cenário pesado, né, de fantasia sombria, que traz alguns temas espinhosos, né? Então, pelos dogmas das igrejas, vocês já tiveram uma ideia geral dos preconceitos, né, das questões complicadas que o jogo traz. Então, cabe a você, junto com o seu grupo, decidir como é que você vai abordar cada um desses assuntos, se é que você vai abordá-los. Eu estou só reproduzindo aqui as informações que constam no livro, beleza? E para a gente fechar essa primeira parte, né, sobre o capítulo 4, o livro ainda vai trazer algumas informações bem básicas mesmo sobre outras religiões, tá? Então, primeiro, ele vai falar um pouquinho aqui sobre o paganismo primordial, que a gente até comentou aqui também nos vídeos sobre a história do cenário, que eram aquelas religiões, aqueles cultos que existiam antes, né, de toda a confusão, de todo o caldo que transformou Kadur no que é hoje, tá? Então, temos aqui alguns parágrafos só, né, e de uma maneira geral, esse paganismo primordial vai adorar deuses que vão misturar ali elementos, né, elementos da natureza, animais, plantas, etc. Então, geralmente, alguns cultos ainda sobrevivem dessas religiões, né? Então, eles podem aparecer nos jogos. Outra religião que eles trazem aqui é a igreja urzotiana. A igreja urzotiana, como o próprio nome indica, né, está vinculada ali ao Urzot, então ela é a religião principal da necrotirania seniana. Mas o próprio livro diz que existe um grande mistério sobre como essa igreja é organizada, quais são os rituais, enfim. Então, é meio que só para deixar ali um gancho para o narrador desenvolver isso, caso ele queira. Da mesma forma, a gente vai ter o culto nasturiano, que vai estar vinculado ali a Nastur, que o livro coloca aqui como sendo a segunda religião ali principal da necrotirania seniana, mas também não vai trazer muita informação, tá? É só mesmo um parágrafozinho, bem como a última, né? O culto darguiano, que é o culto vinculado a Darga, né? A deusa filha da morte, que a gente também comentou nos vídeos sobre a história, sobre a formação do cenário. Esses personagens todos apareceram. Então, por mais que eles não tenham, hoje em dia, um grande destaque no comando do cenário, vamos dizer assim, eles ainda estão presentes dessa forma, como pequenos cultos escondidos ali, que talvez estejam só se preparando ali para ganhar força e começar a tocar o terror no cenário novamente. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre o Legião. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixe aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.